Olá alunos, eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos estudar os chamados vícios redibitórios. E o que seriam tais vícios? Os vícios redibitórios na versão atual podem ser conceituados como os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para o uso. A matéria está tratada no Código Civil entre os artigos 441 a 446, sendo aplicados aos contratos civis, em geral translativos da propriedade, como a compra e venda, a dação em pagamento e a permuta. Assim, temos que o vício redibitório é defeito oculto no objeto móvel ou imóvel, adquirido por contrato comutativo, imperceptível ao exame comum e revelado após a tradição, que tira a qualidade de uso do bem ou então lhe diminui o valor. Não há que se confundir o vício redibitório com o erro. No caso de vício redibitório, o problema atinge o objeto do contrato, ou seja, a coisa, afetando o plano da eficácia do contrato. No erro, o vício é o do consentimento, atingindo o aspecto da vontade, pois a pessoa se engana sozinha em relação a um elemento do negócio celebrado. Fique atento, não é qualquer defeito ou falha existente em bem móvel ou imóvel recebido em virtude de contrato comutativo que dá ensejo à responsabilização do alienante por vício redibitório. Os requisitos para a verificação dos vícios redibitórios são os seguintes: que a coisa tenha sido recebida em virtude de contrato comutativo ou de doação onerosa ou remuneratória, que os defeitos sejam ocultos, que os defeitos existam no momento da celebração do contrato e que perdure até o momento da reclamação, que os defeitos sejam desconhecidos do adquirente e que os defeitos sejam graves. Se o bem objeto do negócio jurídico contém defeitos ocultos não perceptíveis em um simples e rápido exame exterior, o adquirente destinatário da garantia pode enjeitá-lo ou pedir um abatimento no preço. Assim, o adquirente prejudicado pelo vício redibitório pode fazer o uso das ações edilícias nos termos do artigo 442 do Código Civil, que deixa duas alternativas ao adquirente: rejeitar a coisa, rescindindo o contrato e pleiteando a devolução do preço pago mediante a ação redibitória, ou então conservá-la, malgrado o defeito, reclamando, porém, abatimento do preço pela ação quanti minores ou estimatória. No caso em que os vícios não geram grandes repercussões em relação à utilidade da coisa, não cabe ação redibitória, mas apenas a ação quanti minores com o abatimento proporcional do preço. Entretanto, o adquirente deve propor necessariamente a ação redibitória quando ocorrer o perecimento da coisa em razão do defeito oculto. Em relação a essas possibilidades, merece aplicação o princípio da conservação do contrato, anexo à função social. Sendo assim, deve-se entender que a resolução do contrato é o último caminho a ser percorrido. A ignorância dos vícios pelo alienante não o exime da responsabilidade. Os prazos para o ajuizamento das ações edilícias, redibitória e quanti minores são decadenciais. 30 dias se relativas a bem imóvel e 1 ano se relativas a imóvel, contados, nos dois casos, da tradição. Se o adquirente já estava na posse do bem, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Podem os contratantes, no entanto, ampliar convencionalmente o prazo referido. A jurisprudência vem aplicando duas exceções a regras de que os referidos prazos se contam da tradição. A primeira, quando se trata de máquinas sujeitas à experimentação. A segunda, nas vendas de animais. Não cabem ações edilícias nas hipóteses de coisas vendidas conjuntamente, no inadimplemento contratual e no caso de erro quanto às qualidades essenciais do objeto. E é com esse destaque que terminamos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de conferir o seu material didático disponibilizado na sua área do aluno. Nele, você encontra uma abordagem mais profunda, mais detalhada sobre os temas aqui apresentados. E não esqueça, tenha em mente que toda conquista começa com a decisão de tentar. Foco nos estudos, foco na recompensa. Bons estudos e até a nossa próxima aula.